Olá, referenciadores do Brasil, aqui é o Bosco e hoje vamos falar de Fullmetal Alchemist Brotherhood, mais precisamente a filosofia desse anime, o que ele tem pra passar pra gente. Então, como já é de praxe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, confere todos os links da descrição. Esse vídeo aqui tem spoiler, porque eu vou debater vários eventos de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Assim, a filosofia de Brotherhood e do Fullmetal Alchemist original é mais ou menos a mesma, mas os eventos que eu vou dar spoiler aqui são mais precisamente do Brotherhood, porque é o mais fiel ao mangá. Então, se você não sabe nada de nenhuma dessas duas versões do anime, fica aí só um pouquinho que eu vou dar uma contextualizada, ver se tá te interessando. E aí, quando eu for começar a dar spoiler hardcore mesmo, aí eu vou falar, e aí você pode sair, ver o anime e, se quiser, voltar pra debater com a gente. Beleza? Bora lá! Então, dando a breve contextualizada aqui, Fullmetal Alchemist é a história de dois irmãos que perderam a mãe quando eles eram muito jovens e eles tentaram usar a alquimia para recuperar a mãe. Então, o que é a alquimia mais precisamente? Nesse universo, a alquimia é uma forma de ciência. Ela usa compostos físicos e químicos e usa uma energia, de certa forma, biológica para realizar procedimentos que hoje em dia a gente usa como se fossem reações químicas. Só que aqui é apresentado de uma forma mais parecida com magia e, como toda prática, existem regras a serem seguidas, princípios e proibições, tabus. Um dos tabus mais importantes da alquimia é a transmutação humana, ou seja, procedimentos que levem em consideração a geração de vida humana são terminantemente proibidos. E é aí que começa o debate do anime. Como eu falei, esses irmãos perderam a mãe bem jovens e eles tentaram trazer a mãe deles de volta. O pai deles era bem ausente, mas ele era um alquimista muito renomado que deixou uns estudos dele para os filhos e aí eles acabaram estudando e acharam que seria uma ótima ideia quebrar uma das regras mais básicas da alquimia para tentar trazer a mãe deles de volta. Só que as proibições existem por algum motivo, e quando eles tentam realizar a transmutação humana, eles veem que existe um preço a ser pago toda vez que você quer tentar gerar vida através da alquimia. Porque existe a lei da troca equivalente. Se você quer algo, você tem que dar algo em troca de igual valor. O preço a ser pago, no caso deles, é uma viagem muito bizarra, mística, digamos assim, que eles são confrontados com a verdade inexorável do mundo e percebem que a vida não é tão fácil quanto 1 mais 1 igual a 2. Acontece que eles acabam perdendo os corpos, o Alphonse, que é o irmão mais jovem, e o Edward, para tentar recuperar a alma do irmão, acaba perdendo um braço e uma perna, mas em troca desse experimento aí, digamos, eles conseguem ter um conhecimento mais abrangente do que é a alquimia, só que infelizmente eles não conseguem trazer a mãe deles de volta e veem que o resultado do procedimento foi apenas uma massa lá de matéria, um monte de carne disforme, que lembra muito pouco a forma humana. É mais ou menos daí que parte o anime. É bem pesado, porque se você pensa em duas crianças tentando trazer a mãe de volta e não conseguindo, a criança perdendo um braço na perna, a outra perdendo o corpo, enfim, não vou falar como é que ele continua no anime. Se já começou a se interessar pelo que é alquimia e tal, vai lá ver o anime, que a partir daqui a gente vai começar a debater os eventos para entender o que é que essa obra quer passar pra gente. Então é a partir daqui que a gente é confrontado com o começo do debate de Fullmetal Alchemist. A alquimia é uma ciência e o Ed e o Al acreditam muito nessa ciência como se fosse assim a fé deles. Eles acham que pela ciência eles podem encontrar a verdade acima de tudo, só que o evento traumático da infância deles provou o contrário. Mas ainda assim eles acreditam que através da alquimia eles vão achar respostas e achar o que eles fizeram de errado naquele dia. E aí já começa um debate que é bem interessante, algo que é até bem atual, que é qual é o limite da ciência, quais tipos de sacrifícios podem ser feitos para que os frutos do conhecimento científico sejam realmente aproveitados ou valham a pena. A moralidade no conhecimento científico, e é isso que a gente vai entender mais ou menos aqui, baseados em alguns eventos do anime. Já sabemos que a ciência é uma forma de obter conhecimento e vamos entender qual é o limite dela. E eu vou pegar um evento do anime que é com certeza uma das cenas mais marcantes desse anime, com certeza, mas provavelmente é uma das mais marcantes também de vários outros animes, é assim, antológico, é um soco no estômago que ninguém esquece, que é a cena do Shul Tucker e da Quimera. Pra quem não lembra muito bem, Shul Tucker é um cientista que eles vão lá ajudar a estudar, porque o cara era especialista em quimeras, ou seja, ele tinha certa expertise em alquimia com vida, e ele tá tentando não perder a licença dele de alquimia, ele tá tentando fazer uma quimera falante. E o que ele tenta fazer pra finalmente conseguir a tal quimera falante? Ele funde o cachorro da família e a própria filha. E quando o Alphonse e o Edward veem o que ele fez, eles ficam destruídos e começam a se questionar qual é o preço do avanço científico. O legal dessa cena é que, apesar de ser bem pesada, é um dos primeiros pontos em que os protagonistas eles são confrontados
com o que eles estão tentando fazer, até onde eles estão dispostos a ir para conseguir aquilo que eles querem, que é recuperar os corpos deles. E nesse tema de limites da ciência, conforme a gente vai vendo na progressão do anime, existem vários pontos que são batidos várias e várias vezes. Desde a construção de Amestris com a guerra, o genocídio, até as intenções do King Bradley e o próprio plano do pai, né? A parada da Pedra Filosofal e etc. E a Pedra Filosofal é um ponto bem importante, que é o crítico, assim, é o ápice da metáfora do uso de vidas humanas em prol do progresso científico. Para quem não lembra, a Pedra Filosofal ela só pode ser adquirida pelo sacrifício de vidas humanas. As almas sacrificadas, elas dão energia à Pedra Filosofal. E por que ela é tão importante? Simplesmente porque através da força vital das almas, ela ignora o preceito básico da alquimia, que é a troca equivalente, ou seja, você pode ser capaz de gerar algo a partir do nada, simplesmente através dessa força vital. Quando os personagens do anime são confrontados com a criação da Pedra Filosofal e de todos os experimentos envolvidos nela, e também na guerra de Amestris, eles começam a jogar ali no anime certos debates que levam em consideração a fé. Inclusive, o segundo episódio do anime, que mostra ali aquela cidade onde tem o padre que usa uma Pedra Filosofal, levanta o debate entre a oposição ciência e religião. Religião e ciência, fé e conhecimento empírico científico são duas formas de adquirir conhecimento, formas de chegar a alguma resposta. E nesse tema, um filósofo que não é muito conhecido, mas ele debate bem essa parada de dar importância de um método em detrimento do outro. Existe um cara chamado Feyerabend, alemão, que ele, digamos assim, põe em xeque a forma com que a sociedade, principalmente a ocidental, coloca num pedestal o conhecimento científico e começa a dizer que os outros não valem de nada. E conforme ele vai fazendo esse debate, ele expõe como que o Estado e a ciência eles estão sempre amplamente conectados. Os cientistas eles sempre acham que eles podem achar uma verdade através dos seus conhecimentos científicos, de experimentação e etc. Só que precisam de dinheiro. E normalmente quem tem dinheiro para financiar experimentos científicos é o Estado. Ainda mais em tempos de guerra, por exemplo, na própria Segunda Guerra Mundial, os avanços científicos se deram muito por causa da própria guerra em si, porque os estados precisavam sempre estar à frente uns dos outros para ter aquele upper hand nos combates. Mas vamos voltar aqui ao debate das formas de conhecimento. No anime, alguns personagens eles são mais centrados na parte da fé, como por exemplo o Scar, que ele acredita que tem um certo desígnio divino de se vingar dos alquimistas pelo que eles fizeram na guerra, né, no genocídio, nos primórdios da formação de Amestris. E a fé também tem um papel muito importante, porque sempre que os personagens são confrontados com coisas que colocam em xeque a própria moral deles, dentro do procedimento científico da alquimia, eles já caminham pro lado da fé, dizendo que são atitudes heréticas e etc e tal. Também é interessante notar como o próprio antagonista, que é o pai, ele tem um certo viés religioso, porque ele quer ser o ser perfeito, ele fala que ele quer ser Deus. Só que ele faz isso através pura e simplesmente da alquimia, porque ele acredita cegamente nisso. A crítica do anime então vai bem por esse viés que você não pode acreditar simplesmente em um método de conhecimento. Você não pode acreditar simplesmente na fé e nem cegamente na ciência, porque nenhuma das duas vai te dar a resposta completa e paz de espírito, digamos assim. O pai, que é o antagonista da série, ele vê tudo e qualquer coisa simplesmente como um meio de conseguir o que ele quer. Tem até uma certa discussão ali com relação a esse plano do pai e o uso da Pedra Filosofal, que se assemelha muito aos preceitos de Immanuel Kant, que ele diz que você tem que usar uma pessoa como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Ou seja, você tratar a pessoa pelo que ela é e nunca como uma ferramenta para aquilo que você quer, que é exatamente o que o pai faz. Os protagonistas, eles também têm a oportunidade de usar a Pedra Filosofal e eles acabam escolhendo o outro lado dessa filosofia de Immanuel Kant, porque eles levam em consideração as vontades das almas que estão aprisionadas naquela pedra. Eles têm um senso moral de que seres humanos não podem ser usados simplesmente como ferramenta para desígnios científicos ou qualquer outro. E é justamente essa parte da autonomia da vontade das partes, principalmente das almas, né, que dá o desfecho do anime. No caso, é a derrocada do plano do pai. Pra quem não lembra muito bem, é assim que ele consegue assimilar aquela Pedra Filosofal perfeita, ele não consegue controlar todo o poder daquelas almas, e elas acabam escapando, enfraquecendo o pai, e é aí que o Edward consegue derrotá-lo. Tem aquele sacrifício do Alphonse também, que é importante, eu vou voltar nesse ponto já já. Depois que o pai é derrotado, ele vai confrontar a própria verdade, ou seja, ele acha que ele chegou no nível de Deus, e ele passa a conhecer o próprio Deus, essa entidade que é a verdade absoluta. Ele então fica questionando o que ele fez de errado, fica preso à parada da alquimia, ele acredita que aquilo ali era tudo que ele tinha e era aquilo que podia dar a resposta pra tudo, ou seja, ele é a metáfora para aquele tipo de pessoa que acredita cegamente na ciência, que acha que a ciência pode dar a resposta de tudo, e aquilo que não pode ser respondido pela ciência,
é algo que simplesmente não pode ser respondido ainda, ou então aquilo que não vai ter resposta nunca. Só que aí a verdade, ou Deus, dá uma bela lição de moral dele. Ele fala que ele nunca saiu daquele frasco, porque o pai era um experimento, um homúnculo, etc e tal. E mostra que, na verdade, o pai não aprendeu nada com todos os experimentos que ele fez. Isso vai entrar em contraste com o que acontece quando o Edward vai até a verdade para recuperar o corpo do irmão dele. Se você não tá lembrado, já na parte final do anime, esse é um ponto bem importante, é meio que coloca ali a contraposição da filosofia do anime. É quando o Edward, ele é confrontado com a verdade, quando ele vai querer recuperar o corpo do Alphonse, do irmão mais novo dele. Deus então pergunta o que ele vai dar em troca. E aí ele fala que ele vai dar o poder dele de realizar a alquimia. E Deus pergunta pra ele, então você vai ser só um ser humano normal, comum? E Edward retruca, eu sempre fui um ser humano normal. Nunca tive nada demais, etc e tal, enfim. É o ápice de todo o aprendizado que ele teve no arco dele no anime. Ele aprendeu a ser humilde, aprendeu que a alquimia não é simplesmente a única forma válida de conhecimento, e então Deus reconhece que essa é a resposta certa, ou seja, que não existe só uma forma de conhecimento, que não existe só uma forma de verdade, que ninguém pode encontrar a verdade absoluta e todo mundo só pode tê-la como um horizonte e saber usar todas as formas de conhecimento para ter, assim, digamos, uma forma aproximada do que seria a verdade, ou seja, o que seria um conhecimento real do que existe. A sua avó, por exemplo, pode não ter conseguido estudar e não tem conhecimentos biológicos na parte científica exata que você tem, mas isso não faz com que o que você saiba valha mais do que o que ela sabe. A nossa própria sociedade, ela se sustenta em formas de valorizar mais um conhecimento do que o outro. Isso é bem nocivo, porque às vezes alguém que tem um tipo de conhecimento acaba tendo que se adequar a outra forma de expressão porque aquela ali é a mais confortável para o mercado. Mas isso não significa que só porque o mercado escolhe determinada forma de conhecimento para ser valorizada, que as outras formas não têm valor. Ou seja, se você sabe muito de alguma coisa e você acha um merda porque você não sabe muito de matemática, sei lá, mas você saca bem de cultura e tal, cara, não se sente mal, porque isso também é conhecimento. Toda forma de conhecimento é válida e dá uma visão sobre o mundo. É ideal que todo mundo tenha um pouquinho de todo tipo de conhecimento para poder ter uma ideia melhor, assim, mais multidimensional do que é o existir, o que estamos fazendo aqui e tudo mais. Então, mais ou menos essa é a ideia geral de Fullmetal Alchemist. É mais ou menos um anime sobre conhecimento, sobre o que fazer com conhecimento e como adquirir conhecimento, meio ET Bilu, só que é muito melhor. E se você tem mais alguma opinião sobre o anime, acha que eu esqueci alguma coisa, algum outro evento válido de ser destacado aqui, deixa nos comentários. Vamos comentar, debater, o comentário tá aí pra isso. Segue as redes sociais e o site que tá na descrição, fala com a gente quer entender o que você quer ver aqui no canal e o que você não quer ver de jeito nenhum. E óbvio, se você já viu o anime, volta lá, confere, que é bem legal ver o anime de novo depois de ver esse vídeo, que aí você vai ter uma outra visão sobre a história. E se você não viu e cagou pros spoilers e continuou vendo, eu espero que você tenha se interessado e busque lá o anime. A gente se vê na próxima. Fica essa referência.